Kairos. Eu quero no vídeo de hoje, nessa sessão, leituras filosóficas, compartilhar parte de um texto escrito pela minha orientadora de mestrado, a doutora Constança Marcondes César, sobre o professor Evangelos Moutsopoulos, um professor grego, que inclusive foi reitor da Universidade de Atenas, e eu tive a honra de ser interpelado por ele, questionado por ele por ocasião da minha primeira apresentação internacional quando estive em Praga, no ano de 2000, em um evento da International Association Cosmos e Filosofia. Kairos é um termo muito caro para nós da filosofia e para os gregos de forma particular, e este livro da professora Constância, que tem por título Filosofia da Cultura Grega, que eu recomendo muito pela Ideias e Letras, tem exatamente aí o exame da obra desse professor grego, Evangelos Moutsopoulos. O trecho que eu selecionei é especificamente sobre o termo kairos, conceito-chave da filosofia da cultura grega. Eu sou Samuel Mendonça, você está no Topa Pensar, esse canal que é um canal que está aqui produzindo conhecimento para você colocar na veia e sair da ignorância. Então, para todo mundo que você conhece, que gosta de pensar e de se entusiasmar pelo conhecimento, compartilhe. Vamos lá? Um estudo importante sobre a noção de kairos, considerando a sua etimologia, foi feito por Monique Thread. Nesse estudo, examinando os sentidos da palavra a partir de Homero e dos trágicos gregos, a autora aponta vários usos do termo, considerando-o na relação ou em relação ao tempo, ao espaço e à ação. Guarde isso. 3 dimensões para se pensar o termo kairos. Primeiro, a noção do tempo. Vamos lá. Em relação ao tempo, kairos é o instante crucial, decisivo, a ocasião, o ápice, acmé, de uma época ou situação, bem como os dias críticos, os momentos de crise histórica. Então, primeiro, a dimensão do tempo como sendo aquele instante. Em relação ao espaço, sobretudo com referência ao corpo do homem, kairos é o ponto nevrálgico, a parte vulnerável que, se atingido, configura o golpe mortal. A terceira esfera agora, a ação. Quanto à ação, kairos representa o sucesso ou insucesso, a decisão, o ponto de ruptura. Está ligado à noção de cortar, decidir, julgar, discriminar. Para concluir a nossa leitura e a nossa reflexão, eu vou parar no próximo parágrafo. A autora assinala a existência de uma certa sinonímia entre crises e kairos nos textos antigos, bem como a relação metafórica entre os termos decidir, julgar e cortar, decepar. E aí ela continua falando especificamente do professor Moutsopoulos, mas eu paro aqui a minha leitura para que o nosso vídeo não fique muito extenso e que a gente possa marcar aqui um ponto, um termo. Kairos. Também tido em relação à noção de tempo, cronos, além do crises, são todos termos gregos. No caso, cronos é o tempo que corta, que come e que faz morrer. E kairos, nesse sentido, nesse espírito, daquele tempo específico na noção de tempo, ou naquele espaço preciso, ou mesmo na ação de cortar, nós estamos falando de uma certa qualidade. Então podemos dizer, de forma sintética, que kairos é a qualidade do tempo, cronos. Em outras palavras, é preciso aprender a justamente viver o kairos. E aí tem uma parte do livro que se examina assim, o homem kairótico. Até interessante o termo, mas aquele dotado justamente da condição de viver o kairos. Há também uma perspectiva ontológica muito interessante da ontologia caírica, em que se examina a dimensão mais de pano de fundo, e este do homem, na verdade, caírico, e aqui o kairótico é de minha parte, no sentido de pensar o neurótico.
Samuel Mendonça, topa pensar, já deu seu like? Agora é hora de encaminhar no grupo de zap da família. Eu fico imaginando as famílias recheadas de conhecimento. Foi um agora ontem, né? Sobre epistemologia. Agora Kairos. E vamos assim avançando. Fique bem até.